Namastê, gente, tudo bem? Que felicidade de estar aqui! Eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz. Então, eu sou muito grata à espiritualidade, a ter me mandado esses insights de poder criar esse grupo de estudos e aulas de automaquiagem para eu contribuir com a minha forma de servir o planeta, de ajudar nessa nova consciência para Gaia, sustentar esse campo alinhado da beleza vibracional, beleza energética, né? Através de todos os estudos que eu já venho sustentando ao longo dos anos também, fazendo a formação para ser terapeuta em cura energética. Então, eu estou muito feliz e estou muito emocionada de poder contribuir de alguma forma na vida das pessoas, assim como esse campo de energia ajuda na minha vida. Então, muito grata a todo mundo que vai acessar esse conteúdo. Saiba que a energia primordial desse trabalho é o amor incondicional. É a gente despertar esse amor incondicional e a gente sabe que a gente está nesse ano cósmico também do amor incondicional. Então, entendendo também sobre o campo de energia, de que tudo que a gente inicia, qualquer trabalho que a gente vai iniciar, qualquer amizade, relacionamento, a gente precisa entender que a nossa intenção, a nossa vibração, ela vai reverberar ao longo desse projeto, né? Então, eu já venho sustentando esse trabalho há bastante tempo e eu sempre coloco amor nele. Então, saiba que vocês vão estar acessando essa consciência amorosa, né? E hoje eu vim toda vestida nisso, eu vim com o colarzinho do amor incondicional, eu vim com uma blusa que tem um coração das minhas cores favoritas, fiz uma maquiagem rosinha para realmente a gente reverberar isso, né, esse campo. Então, eu estou muito feliz em poder começar esse trabalho com vocês. Então, a ideia é que nas segundas-feiras, como hoje, a gente tem essa aula teórica, né, sobre o campo de energia humana e a gente vai estudando e vai abrindo, né, esse leque de infinitas possibilidades desse estudo, de a gente começar a compreender o que que é esse campo de energia, né? Como a gente acessa, como a gente vai percebendo essa sutileza que é energética, né? As coisas, elas possuem sua vibração no planeta. Então, tudo ao nosso redor é energia. Então, a gente vai começar a acessar esse campo de uma forma alinhada e de sutilização, né? Porque a gente acaba ficando tão denso, tão na matéria, e acaba se identificando tanto com o corpo físico, e esquece que a gente é uma alma, a gente é um espírito e a gente é a nossa consciência, e é a nossa consciência que a gente vai levar até a hora da nossa morte para reencarnar em outros planetas, enfim, ou reencarnar aqui de novo em Gaia, né? Então, a gente vai começar a entender esse campo de energia humano que faz parte de nós. Os nossos olhos físicos, eles não podem ver, mas a gente percebe, a gente faz uma leitura energética das pessoas, né? E como eu estou fazendo a formação e a gente está indo para esse lugar, eu senti muito de poder compartilhar com vocês as minhas experiências e aquilo que eu já venho integrando também desses estudos, né? Então, as nossas aulas teóricas que vão acontecer na segunda-feira vai ser sempre a partir das 8 horas e elas vão ter um horário aí de tipo até umas 8h40 ou até as 9, então vai durar uns 45 minutos, né? E na quinta-feira, das 7, por volta e meia das 8, vai ser a nossa aula prática de automaquiagem, né? Só que eu queria deixar bem claro aqui, né, que antes de a gente entrar no mundo da maquiagem, de começar, por exemplo, a se maquiar, as nossas primeiras aulas, elas vão ter um pouco de teoria também, depois para a gente ir para a prática. Porque o que acontece? A gente vai precisar
entender os materiais de maquiagem. Então, a gente vai precisar fazer tipo um checklist, né? E ver, o que que é que eu preciso para fazer uma maquiagem? Vou precisar comprar os pincéis, vou precisar ter um hidratante, vou precisar ver a base, vou ver como é que é o meu tipo de pele, né? Se é oleoso, se é seco, né? Então, a gente vai começar a ter um pouco mais dessa teoria antes de ir para a prática. Então, eu queria deixar avisado que na quinta-feira, por exemplo, a gente vai ter uma aula que também é teórica, porque essas primeiras aulas que eu vou dar é nesse sentido, é para que a gente consiga absorver os principais, as principais pontos, assim, né, de como a gente construir uma maquiagem. Claro que a ideia é que a gente possa se maquiar com aquilo que a gente já tem, mas é importante também a gente abrir esse leque de conhecimento e entender de tipo, o pincel chanfrado, por exemplo, ele me auxilia nesse sentido para que depois, se eu quiser fazer uma maquiagem, um delineado gatinho, eu vou conseguir usar esse pincel, né? Então, quando a gente começa a entender, né, o porquê dessas ferramentas, desses acessórios na maquiagem, que, por exemplo, é os pincéis, tem os produtos, e a gente vai entrando para esse universo, porque a gente vai acessar esse universo da beleza, mas lembrando que a gente vai acessar esse universo, vai pegar as informações que vão nos auxiliar, mas que vão nos levar para a nova consciência de Gaia, nova consciência planetária, aonde eu uso a beleza para potencializar aquilo que eu já tenho de bonito. Diferente de eu usar a beleza de uma forma distorcida, como um recurso para sair para os vícios das sensações e o vício da sedução. Então, não é esse caminho que eu vou ensinar o meu trabalho. Eu gostaria de deixar isso muito claro, porque também é algo que eu venho estudando na cura energética, onde os meus mestres batem muito na tecla sobre os vícios das sensações e o vício da sedução, que é uma coisa muito forte no planeta e que a gente precisa olhar com amorosidade para isso, para entender e não distorcer aquilo em essência, né? Porque daí, se a gente for falar em essência das coisas, a essência da beleza, ela tem essa essência do amor incondicional. O divino criou tudo através da essência do amor incondicional. Só que a gente acaba pegando as coisas no planeta e distorcendo tudo e acessando esses campos de informações distorcido. Então a gente vai começar a entender o quê? Que a gente vai aprender aqui, vai sustentar esse campo de energia de uma forma alinhada, aonde eu vou acessar esse campo da beleza sem distorção, aonde eu vou aprender a me maquiar com uma forma prazerosa, de criatividade, de leveza, de amor, de alegria, aonde eu vou ter esse prazer em me arrumar porque eu me amo, porque eu me respeito, porque eu me cuido e porque o divino quer esse potencial no mundo. Porque quando eu estou no meu potencial, eu consigo manifestar o que eu quero, eu consigo ser magnético, eu consigo atrair as experiências alinhadas que eu quero viver. Eu não vou ir para um lugar distorcido do planeta, em buscar vícios em sensações, que é totalmente diferente. E eu sei que às vezes vai ser meio esquisito, né? A Gabi fala em vícios e sensações, que será que é isso? Vício e sedução. Pode ser que você vá para esse lugar e tá tudo bem, porque ao longo das aulas a gente vai conversar sobre várias coisas, né? Eu vou começar a iniciar sobre esse campo de energia humano, mas esse grupo tá com o intuito de quê? De a gente começar a acessar essa nova consciência, né? A gente construir essa nova consciência e realmente ir para esse lugar de liberdade e felicidade, porque todos nós seres queremos ser livres e felizes, é o que a gente busca, é o que a nossa alma quer aqui na Terra. Então, quando a gente começa a ir para esse lugar de buscar a nossa felicidade e a nossa liberdade, a gente vai para esse lugar alinhado. Se eu desejo isso no fundo do meu coração para mim, eu desejo no fundo do meu coração para vocês também. E eu sei que a alma de vocês também anseia muito esse lugar. Tá, gente? Então, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito, muito, muito feliz
de estar aqui sustentando esse novo trabalho. A minha alma se alegra muito. Então, se você for assistir depois, então, um beijo no coração de você, seja muito bem recebido ou recebida, né? Que pode ser qualquer pessoa que vai acessar esse conteúdo. E hoje a gente então vai falar sobre o campo de energia humano. A gente vai dar essa introdução, né? E, gente, tem um livro, a minha porta tá abrindo. Tem um livro que eu amo demais e que eu vou me basear um pouquinho em algumas coisas nele, né? Eu não vou trazer esse conteúdo dele, mas a gente vai pegar alguns pontos chaves, né? Que é esse aqui, ó, Mãos de Luz, que ele é um guia, né, de cura através do campo de energia humano. Então, que nem eu já expliquei, né? O campo de energia humano, campo energético, aura, a gente escuta vários nomes que acabam significando isso, né? E ele traz muito essa questão da cura, né? E aí a gente pode lembrar um pouco do Reiki também, né? E dos nossos mestres, tipo Jesus Cristo e Buda, que curavam as pessoas até através da imposição de mãos, né? Através desse campo de energia, aonde eles conseguiam canalizar essa energia vital e auxiliar todos os seres nas curas, né? Porque o que, que a gente vai estudar ao longo desse campo de energia humana, dessas aulas, é que nós temos centros energéticos no corpo, e é onde a gente faz essa troca energética nos ambientes e com as pessoas, e acaba que se a gente está desequilibrado, a gente vai causar doenças, porque a doença ela começa no sutil para o denso. Então, quando eu não cuido do meu campo de energia, eu não faço práticas, eu não cuido a forma em como eu estou me relacionando no mundo, eu acabo me agravando e esse agravamento em algum momento vai acarretar em doença. Então, a gente vai começar a entender essa questão do campo de energia para que a gente sempre esteja nesse campo de energia elevado, com essa vibração elevada. A gente começa a sair das frequências baixas, de tipo medo, vergonha, culpa, que são frequências muito baixas, onde a gente é muito afetado no nosso campo de energia com as densidades do planeta, seja a forma pensamentos, miasmas astrais, ou até espíritos com baixas frequências que estão no planeta. A gente sabe, né, que a gente é um espírito e os espíritos, muitos estão aqui desencarnados e não estão conseguindo encontrar luz e acabam influenciando a gente energeticamente. Então, quando a gente não ignora essa realidade que existe, a gente começa a entender que a gente precisa estar bem, a gente precisa buscar práticas para ficar bem, né? E a gente não vai culpar, né, os nossos seres, por exemplo, os desencarnados, porque eles não têm culpa de nada. Na verdade, o que acontece é que se eu escolho estar com a minha frequência baixa, eu estar na densidade, eu acabo sendo influenciado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar práticas para ficar bem, porque esses seres eles não têm culpa de estarem ainda aqui perdidos no planeta. Eles acabam que eles estão tão apegados à matéria que não conseguiram se desprender. Então, eles têm que pedir ajuda, pedir auxílio para os seres, né? Para os espíritos, nossos mestres, nossos benfeitores, nossos amigos, para que eles possam resgatar eles, né? E levar para uma colônia aonde eles vão ser tratados no hospital, né? Porque o plano espiritual, ele não é diferente do que o plano que a gente tem aqui na Terra. Existem os hospitais, e esses hospitais eles tratam esses seres, né, os desencarnados. Então eles têm todo um tratamento, eles vão lá, vão edificar, vão estudar para que eles tenham uma outra oportunidade de reencarnar aqui de novo. Então são seres que acabam ficando presos tanto à matéria que eles não conseguem buscar essa luz. Então a gente como seres, né, que está buscando essa evolução, essa edificação, a gente também tem que entender que a gente precisa elevar a nossa frequência. Porque quando a gente está com essa frequência elevada, esses seres acabam nem chegando perto de nós.
né? Porque a nossa vibração não fica em ressonância com isso. E a gente também começa o quê? A emanar essa energia elevada no planeta. A gente começa a ficar bem. E lembrando de novo, a gente precisa buscar práticas para ficar bem, né? Então, a gente vai fazer o quê? Então, a gente vai entender um pouco sobre esse campo de energia humano, né? Para que a gente possa entender o que que é esse campo de energia, como depois a beleza ela se manifesta também, porque a gente tem uma visão tão diferente em relação à beleza, né? Porque a gente ainda acha que a beleza ela é essa parte externa, estética, e na verdade não. Se você está bem, se você está feliz com você consegue irradiar esse magnetismo, você não precisa ir para os vícios e sensações para você estar bem no mundo, né? Para você estar no seu potencial. É óbvio que a gente vai buscar práticas para ficar bem. Então, as aulas de automaquiagem ajudam muito a gente a elevar esse campo, a gente está belo no mundo, né? Porque a beleza, ela é importante, né? Se o divino não tivesse criado a beleza, ela não ia fazer sentido mesmo aqui, mas ela é importante, porque ele quer a gente bem, ele quer a gente bela e bonito, né? Só que a gente precisa estar nesse lugar alinhado, e é para isso que a gente está aqui e vai sustentar essas aulas, né, do campo. Então, o que a gente vai falar um pouco, né? Eu vou abrir aqui, que eu pensei que eu podia minimizar. Ah, tá, eu consigo. Vai continuar gravando? Vai. Então, gente, tô aprendendo a mexer no Zoom, tá? Eu fiz um resuminho aqui da aula. E a gente vai falar um pouquinho do que? Da nova era. Vocês já viram falar da nova era? Na minha percepção, né, tudo que já estudei em relação a isso, a nova era nada mais é do que essa nova consciência que a gente, os 144 mil seres despertos e que estão aqui para sustentar esse campo de energia novo e elevado no planeta, né? E tem uma frase de Shakespeare que fala o seguinte: há mais coisas entre o céu e a terra e que o homem desconhece. E o que que isso quer dizer? É que tem muita coisa nesse plano invisível, onde nossos olhos físicos não vê, mas que a gente sente, a gente percebe, a gente consegue fazer essa leitura energética. Só que a gente se agarra tanto e embota tanto que a gente acaba perdendo essa sutileza. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse grupo de estudos, né? E como a gente vive, né, nesse mundo de provas e expiações, e isso é segundo o Espiritismo traz, né, nas obras de Chico Xavier, a gente está aqui sanando os nossos karmas. E os karmas, né, a gente tem tanto os karmas negativos quanto os positivos. Só que a gente está nesse mundo de provas e expiações, onde a gente está sanando esses karmas negativos, né? E conforme a gente vai sanando esses karmas e vai elevando a nossa frequência, a gente vai conseguindo acessar esses planos mais sutis. A gente vai realmente saindo da terceira dimensão, indo para a quinta dimensão. E a gente vai indo para esse lugar dessa nova consciência, porque a gente vai escolhendo ser um desses 144 mil seres no planeta. A gente vai realmente fortalecendo esse voto, esse querer interno dentro do nosso coração de ser um servidor planetário, sustentar essa nova consciência no planeta. Então a gente vai indo para esse lugar de que a gente, ok, eu tenho os meus karmas para pagar, né? Eu tenho esses desafios, esses conflitos, esses relacionamentos que muitas vezes são bem conflituosos mesmo, desafiadores. E eu tenho que olhar para isso com amor, colocar amor nisso e saber que vai passar, que essa vida é uma impermanência e que as coisas não duram para sempre. Então, vai acontecer certos desafios, conflitos, experiências que são dolorosas e que tá tudo bem, mas que eu tô sanando esses karmas negativos, e esses karmas negativos, eles vão sendo limpados e purificados desse campo de energia, para que eu possa cada vez mais elevar esse campo e acessar essas novas frequências mais elevadas, né? E essa nova era
fala desse despertar da humanidade, né? Fala desses seres que estão dormindo ainda no planeta, né? Se a gente for parar para pensar, como assim tá dormindo, Gabi? Dormir é você estar em vigilante na vida, é você tá nesse lugar onde você está vivendo uma vida no automático, onde você não percebe o que está acontecendo ao redor no externo e você não está levando a sua vida para um sentido maior. Né? A gente tem que entender que a gente não está aqui de passagem, a gente está aqui porque a gente precisa realizar o nosso propósito no mundo, a gente precisa se encontrar no mundo. Então, quando eu vou para esse lugar em de me encontrar no mundo, eu entendo que o divino me trouxe para cá para um propósito, e eu tenho que ir edificando o meu espírito ao longo do tempo. Então, essa nova era fala desse despertar da consciência, de a gente girar essa chavezinha e se abrir para esse lugar de tipo, caramba, peraí. Eu tenho meu dharma, eu tenho meu propósito aqui. Eu não posso continuar com essa vida vigilante. Eu tenho que começar a seguir esse caminho, né? Esse caminho da edificação do meu espírito. Então, fala desse despertar. E quando a gente desperta, a gente acorda desse sonho, né? Que a gente tá num sonho, então a gente olha essa vida como um sonho, que nem a gente. Não sei se você já tiver esses sonhos que são mais lúcidos, onde você acorda no sonho e entende, tipo, nossa, na verdade isso aqui é só um sonho, então eu posso criar o que eu quero. É basicamente isso. Eu acordo desse sonho, eu acordo para essa realidade e entendo que eu posso materializar o que eu quero. E eu começo a fazer o quê? A sustentar isso, né? Porque quando a gente está reencarnado aqui, né, como nesse corpo físico, a gente demora um tempo para materializar as coisas, porque a gente está na densidade, a gente está na matéria. Então a gente tem um pensamento, por exemplo, vou dar meu exemplo, a Gabi recebeu essa informação para poder fazer esse grupo de estudos e aula de automaquiagem. Mas a Gabi recebeu, ela amadureceu essa ideia e agora ela colocou no mundo, né? Então eu levei um tempo para poder fazer isso. É diferente, por exemplo, quando a gente desencarna e a gente não tem esse corpo físico, a gente só está no espírito. Então, quando a gente está só com o espírito, quando ele desencarna, ele fica no umbral ou está em outras dimensões. Se ele pensar em algo, ele já materializa. Então, tipo, se o espírito está no umbral perdido e ele daqui a pouco começa a lembrar, ele começa a se punir ou se culpar de muitas coisas, ele vai para esse lugar de culpa e punição e fica materializando, fica nesse looping lá no astral, né? Nesse looping e fica pensando muito sobre isso e acaba indo para esse lugar onde ele não consegue achar solução, porque ele entrou num looping de pensamento muito forte, né? Por isso que a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos sempre, porque eles dizem muito sobre aquilo que a gente também vai materializar na nossa vida. Então, se eu ainda vibro na raiva, no ressentimento, na mágoa, eu vou acabar materializando isso na minha vida. A minha vida vai ser só mágoa, rancor e ressentimento, porque eu fico toda hora pensando sobre isso, então eu materializo isso na minha vida, e a minha vida acaba acontecendo o quê? Eu só tenho mágoa das pessoas, as pessoas me tratam mal, então o externo, ele vai materializar aquilo que eu estou vibrando dentro. Então, por isso que a gente tem que orar e vigiar, cuidar o que a gente pensa, porque se eu fico nesse looping, eu acabo não expandindo, né? E aí, gente, então a gente começa a entender que a gente é um espírito, né? Então a gente tem que integrar isso, é muito importante, né? Que eu sou um espírito, eu estou aqui de passagem, eu estou aqui para edificar o meu espírito e elevar a minha consciência. Então, a gente tem que estar sempre nessa vigilância, tanto dos pensamentos quanto dos sentimentos e da nossa ação. A minha ação ela está no mundo, né? Como eu estou conseguindo usar as minhas palavras, elas estão sendo palavras amorosas ou é de rancor e ressentimento? Então a gente começa a meditar sobre isso, né? E ao longo desse caminho, ao acesso a essa nova consciência, a gente vai entender que
A nossa cura, né, tanto do corpo físico, ela se dá através desse campo de energia. Então, a medicina, ela vai se tornar algo muito individualizado, porque todos nós seres somos únicos no planeta. E a gente tem as nossas questões aqui para evoluir e para edificar. A gente tem os nossos emaranhados quânticos, né, das realidades que estão acontecendo. A gente tem os nossos conflitos e mal resolvidos no nosso subconsciente, aonde materializa a nossa realidade. Então, 90% do que a gente materializa na nossa realidade é através do nosso subconsciente. E a gente só vai começar a entender e a edificar e se a limpar e purificar isso da nossa mente para a gente materializar o que a gente quer através do nosso autoconhecimento. Então, se você está aqui agora me ouvindo, e deu essa oportunidade para você de acessar esse campo novo de informação, principalmente da beleza, da nova consciência da beleza, saiba que você está escolhendo isso para você edificar, para você evoluir, para você se comprometer com o seu processo de autoconhecimento, porque o intuito do trabalho também é esse, trazer esse conhecimento, trazer essa reflexão sobre o porquê você está aqui, você realmente ir para esse lugar de estudar escrituras que são edificantes, que vão te trazer sentido para a sua vida. Então, é muito importante a gente começar a trazer esse olhar também do o que é que eu estou me alimentando no planeta. Eu estou realmente buscando ouvir pessoas em que me trazem conhecimentos edificantes, que me auxiliam a ser uma pessoa melhor no mundo, ou eu só estou colocando lixo para dentro, eu só estou escolhendo ver coisas de maldade, dor e sofrimento que acontecem no planeta, entende? Eu não estou dizendo que a gente tem que ignorar as coisas que acontecem no mundo. Existem dor e sofrimento, mas eu posso escolher também colocar coisas boas para dentro de mim. Eu posso escolher ler um livro edificante, eu posso escolher fazer uma arte, fazer algo que me dá prazer, eu posso escolher ouvir alguém que eu gosto. Então, a gente vai para esse lugar de realmente escolher como está o meu ambiente, porque o meu ambiente externo fala muito do que eu tenho dentro também. Então, quais são as conversas que eu estou escolhendo ter com essas pessoas, entende? Então, a gente vai para esse lugar também de entender que essa cura do nosso corpo físico, ela vai começar do sutil por denso, né? Perdão, a cura ela acontece do denso para o sutil, né? Porque o que que acontece? Vamos dar um exemplo, né? Pode ser os dois. Quando eu já tenho a doença manifestada no meu corpo denso, né, do corpo físico, eu tenho que trabalhar o corpo físico para ir curando o corpo sutil. Mas se, por exemplo, eu começo a trabalhar esse corpo sutil, eu não vou materializar a doença, porque eu estou cuidando do meu campo energético. Então, é muito importante, gente, de verdade, a gente cuidar do nosso campo de energia, porque se a gente não cuida, a gente vai acabar manifestando uma doença, né? E aí, ela vai ser manifestada por meios perdão, peraí, saiu. Por meio pelos meios metafísicos, né, e pelos meios físicos. E o que que seria o metafísico, né? A metafísica ela é uma das disciplinas fundamentais da filosofia que busca descrever o sentido do todo, como, por exemplo, o que que é a mente, o que que é a matéria, né? E estudar o ser de uma forma geral. Então, a gente vai olhar para o ser como um todo mesmo. O que que é esse todo? É não estudar o ser humano, que nem a medicina tradicional faz, só como corpo físico, só em partes. Não, eu vou entender que tem um corpo que habita um espírito e que tem um campo de energia. Então, eu vou ter que olhar para tudo, eu não posso olhar de uma forma só engessada. Ah, tem que tratar uma doença só o corpo físico, então eu vou tratar só o corpo físico. E na verdade, não, eu tenho que tratar o corpo físico e tratar também o meio metafísico.
Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a auxiliar o ser a se entender como um todo. E eu posso dar o meu exemplo. Eu já tive uma doença onde foi manifestada no meu corpo físico, na verdade, eu não tive um diagnóstico de doença, mas tive uma época da minha vida que eu tive muitas dores de estômago, elas foram muito frequentes. Fiz vários exames, fiz tudo que eu precisei através da medicina tradicional e ela não me ajudou. O que foi me ajudar e que foi me curar foi o tratamento onde eu fiz do meu espírito. Aí eu fiz um tratamento no centro espírita, onde eu tomei uma água fluídica, né? E comecei a melhorar. E aí depois disso eu nunca mais tive problemas de estômago. Mas por quê? Porque eu tratei o físico, mas eu também tratei o lado espiritual. Então a gente não pode separar uma coisa da outra. A gente tem que entender o nosso corpo físico, cuidar dele também, isso é muito importante, através da alimentação, de atividade física, através enfim, através realmente de práticas onde a gente trabalha o nosso corpo físico, né? Mas a gente precisa trabalhar o nosso lado espiritual, a gente precisa cuidar os pensamentos, cuidar as nossas ações, as nossas palavras, aquilo que a gente está alimentando para dentro, né? O nosso conhecimento, a parte intelectual. Então a gente olha para tudo isso também. E aí, essa parte da metafísica, ela auxilia muito a gente questionar também o que que é esse mundo, né? Então, as aulas, gente, e isso eu quero que fique bem claro para vocês, que aqui é um lugar onde a gente vai refletir sobre as coisas, entende? Aonde o processo de autoconhecimento, ele se dá através da sua reflexão. Eu vou trazer os estudos, mas eu quero que você pegue o melhor daquilo que eu estou trazendo, que ressoa com sua verdade. Eu não estou aqui para impor a minha verdade para ninguém, até porque a minha verdade, ela faz parte do meu processo de evolução e aquilo que dá sentido para minha vida. Eu não vou em nenhum momento falar assim, nossa, porque é isso e ponto. Jamais. E esse é um espaço onde a gente vai construir esse relacionamento de uma forma amorosa, no sentido de reflexão. Então, é você parar e refletir sobre o porquê você está fazendo aqui, né? Então, a metafísica, ela traz muito essa questão do questionamento do porquê estamos aqui, né? Qual é o sentido dessa existência? Existe um Deus, né? Para as pessoas que são céticas, existe um Deus? Como é que ele é? Ele é um Deus que é punitivo ou salvador? Ele é aquele velhinho sentado numa cadeira castigando as pessoas, ou na verdade ele é uma consciência amorosa, aonde ele ama todos nós, independente do agravamento que a gente tiver, porque Deus é amor incondicional, né? E a gente é um espírito, né? E, por exemplo, as experiências que a gente tem são as mesmas para todos os seres, ou a gente tem o livre-arbítrio de mudar elas? Então, eu tenho o livre-arbítrio de mudar a minha realidade, de quebrar um padrão, por exemplo, familiar de escassez e acessar a abundância e merecimento da minha vida? São coisas que a gente vai se questionando, e isso que é esse lugar de se autoconhecer. Então, eu vou me questionando e vou vendo o que que faz sentido e o que que não vai. E vou construindo esse meu intelecto, vou construindo essa parte racional da minha mente para indo para esse lugar de tipo de reflexão mesmo com a vida, né? E aí, gente, o que mais aqui? Então, a gente vai entrar nesse lugar mais saudável mesmo, né? De a gente entender o que a gente está fazendo aqui na Terra. Então, é muito importante a gente ir para esse lugar amoroso de entender o que que eu estou fazendo aqui na Terra. Tem um sentido para eu estar aqui, então eu tenho que buscar esse sentido dentro do meu coração. Eu não posso mais estar em vigilante. Eu não posso estar mais nesse lugar onde eu levo a minha vida no automático, onde eu não percebo o que está acontecendo ao redor de mim, né?
Então, a gente vai realmente ir para esse lugar também de olhar o ser humano como um todo, né? E não somente para essas partes de forma engessada, né? Entendendo que as doenças elas se manifestam no perispírito, né? Nessa parte do nosso espírito e vai indo para o corpo físico, né? E aí também a gente vai estudar um pouquinho sobre a psicomática, né? Que também é uma ciência interdisciplinar que estuda os efeitos sociais e psicológicos do processo de saúde, né? Que compreende o ser humano de uma forma geral. Então, ela vai trabalhar todos os sintomas, tanto ele seja físico, emocional, psíquico, o relacional, o comportamental, social e familiar. Ou seja, a doença, ela é manifestada do sutil para o denso, certo? Eu acho que eu até devo ter invertido, né? Mas a doença, ela manifesta do sutil para o denso, então ela começa no perispírito e depois vai para o corpo físico, tá? Então, se eu errei aí, estamos retificando agora. E aí, o que que acontece? A gente vai ter que trabalhar o quê? O nosso corpo físico, né? Seja alimentação, atividade física, colocar o nosso corpo em movimento, cuidar o nosso lado emocional, as nossas emoções. Então, muitas vezes a gente ahn, acaba, digamos, tendo uma ação, né, uma reação através das emoções, ao invés de primeiro sentir a emoção e depois ter essa ação, né? Então, muitas vezes, assim, se a gente está numa situação e aí sente muita raiva, aí a primeira coisa que você faz é já sentir raiva, ao invés de receber, sentir a emoção da raiva, tá tudo bem, a raiva tá sinalizando algo para mim no meu corpo físico, estou sendo invadido aqui, e depois você responder. Então, às vezes a gente responde a emoção antes de pensar sobre isso. E isso é muito ruim no sentido de relacionamentos. Então a gente acaba se acostumando dessas experiências de reagir através da emoção, ao invés de pensar primeiro do porquê que eu estou reagindo. Calma, deixa eu sentir essa emoção. Tá tudo bem sentir emoções. Eu sou ser humano e as emoções fazem parte desse processo de evolução. Então, se eu estou triste, deixa eu sentir a tristeza. Se eu estou com raiva, deixa eu sentir a raiva. Se eu estou muito feliz e alegre, deixa eu sentir essa alegria, essa felicidade, deixa eu entrar nesse lugar aqui de êxtase, de alegria e felicidade. E depois eu respondo com o meu lado racional da minha mente, né? Então, ele vai trabalhar também esse lado psíquico, né? Daquilo que está guardado lá no nosso inconsciente. Vai trabalhar os relacionamentos. Então, é muito importante, de novo, saber como a forma que eu me relaciono com as pessoas vai dizer muito sobre o meu estado para eu não ficar doente. Então, se eu tenho relacionamentos onde eles não estão indo para esse lugar tranquilo, de paz, amoroso, e estão me trazendo o quê? Tristeza, rancor, ressentimento e raiva, eu tenho que olhar para isso. Porque se eu continuo nesse ciclo vicioso de relacionamento, isso vai acarretar em doença. Eu vou trazer doença para o meu corpo físico porque eu não estou conseguindo olhar de uma forma madura para essa experiência e escolher não repetir mais isso. Porque muitas vezes a gente está tão acostumado em viver uma vida caótica, a ter relacionamentos que não são saudáveis, e que eu tô tão acostumada a brigar, a xingar e ir para esse lugar tão ruim que eu vou materializando isso na minha vida de uma forma inconsciente que eu nem percebo e eu acho que a vida é isso. E na verdade não é. Porque se eu tô indo para esse lugar agravado, eu tenho que ter consciência, eu tenho que chamar a minha consciência agora e entender que eu vou me agravar e eu vou adoecer. E eu vou desencadear uma doença onde eu não precisava, porque eu vou ter que parar para olhar para isso. E a doença, ela é o quê, gente? A doença é uma forma linda que o divino, a providência divina trouxe para a gente despertar esse lado do nosso espírito.
A doença, ela é importante porque é no momento que vem a doença que a gente para refletir sobre as ações, os pensamentos e os sentimentos que a gente está tendo. Então, Deus, ele é perfeito, que ele criou a doença justamente para isso, para que eu pare e olhe o que eu estou fazendo. Eu estou tendo uma vida vigilante e eu não estou olhando para isso. Então, o que que ele faz? Ele te traz uma doença. Mas por que também? Porque você agravou o seu sutil e aí foi para o denso, foi para a matéria, foi para o corpo físico. Então, a gente tem que entender isso de uma forma muito profunda e verdadeira. E escolher não se agravar mais. Isso é muito importante. Então, ele vai trabalhar também o comportamento, que nada mais é do que as ações que eu estou tendo no mundo, o lado social e familiar, como eu estou me relacionando de forma social e familiar com a minha família, né? E isso também, de novo, relacionamento. Eu estou tendo palavras amorosas, verdadeiras, sutil, sendo vulnerável, falando das minhas questões para o outro de uma forma vulnerável, para que ele entenda que eu sofro, mas eu também tendo amor e empatia para entender a dor dele e a gente se ajudar, a gente ter essa troca amorosa, ou eu tô indo para o lugar do agravamento, onde eu só largo o meu lixo emocional em cima das pessoas, sem ter essa responsabilidade afetiva. Então, muitas pessoas fazem isso. Eu vou lá e jogo meu lixo emocional porque eu não tenho estrutura emocional de lidar com as minhas emoções, lidar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos e aquilo que eu tô enredado na minha mente, que eu tô nesse looping de pensamento e enredamento. Eu não olho para isso. Aí eu vou lá e jogo meu lixo emocional em cima das pessoas e eu não tenho essa responsabilidade afetiva de dizer, caramba, peraí, deixa eu olhar para mim primeiro e me comprometer. A pessoa não tem nada a ver se eu sou uma pessoa desequilibrada, entende? Se eu tô sendo desequilibrado, peraí, deixa eu olhar para isso aqui e falar para o outro que eu estou sentindo, mas nesse lugar amoroso, de entendimento, de amadurecimento. A gente precisa amadurecer, gente. A gente não pode continuar ainda nesse lugar de vigilância. A gente tem que amadurecer. Isso é muito importante. E isso diz o amadurecimento da sua alma, do seu espírito, da sua consciência, da sua mente. Então a gente precisa ir para esse lugar, né? E que mais, gente? Então a gente vai entender tudo isso, que é maravilhoso a gente poder estudar. A gente também vai entender essas funções, por exemplo, das personalidades, né? Para quem me acompanha, sabe que eu estudo visagismo, eu tenho um atendimento terapêutico sobre o visagismo, onde a gente descobre o seu temperamento, que o temperamento nada mais é do que essa personalidade que você tem no mundo, seja sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. E quando você descobre esse temperamento seu, você também entende como você é no mundo. Então, quando você tem esse autoconhecimento de você, você começa a se perceber melhor. Então, vou dar o meu exemplo. Eu tenho até uma live sobre falando de cada temperamento, então eu aconselho vocês irem lá no meu canal do YouTube procurar. Eu, por exemplo, Gabi, sou melancólica. Quando eu tô no meu gravamento, eu fico triste, eu me isolo, eu tenho pensamentos bem depressivos de culpa, então eu me puno muito, eu me culpo por coisas do passado que eu fiz. Então, quando eu tô no agravamento do meu temperamento, eu vou para esse lugar. Então, por eu me autoconhecer e entender que esse agravamento ele acaba sendo forte para mim quando eu não estou vigilante dos meus pensamentos, e das ações que eu estou tendo no mundo, eu acabo indo para esse lugar. Então, quando eu me autoconheço, entendo como eu funciono, eu fico, ah, tá, peraí, eu tenho um padrão de culpa muito grande. Então, peraí, então toda vez que eu faço algo, eu sempre acabo indo para a culpa. Então, eu tenho que olhar para isso. Peraí, Gabi, você tem que se culpar mesmo pelo que você fez do passado? Ah, você tinha um nível de consciência naquela época, só que agora você levou, você está tendo outras ações edificantes. Então, o seu passado já foi, já passou, deixar no passado o que é do passado.
Ele foi importante, fez eu crescer, mas eu não tenho que ficar puxando as memórias do passado. Eu tenho que deixar o passado no passado. Já foi, já passou, eu não sou mais aquela pessoa. Eu já evoluí, eu estou num outro nível de consciência. E por estar nesse nível de consciência, eu tenho que sustentar esse nível de consciência e saber que eu estou em constante evolução. E é para isso que a gente está aqui, para evoluir. Lembra, sanar os karmas negativos. Já sanei os karmas negativos de coisas que eu fiz no passado, de memórias, de muitas vezes de outras vidas que eu já esqueci pelo véu do esquecimento, mas agora eu não preciso mais. Agora eu posso elevar, eu posso ter outras experiências. Então, quando a gente se autoconhece, a gente vai para esse lugar mesmo de amor com a gente mesmo, né? E para isso que a gente está aqui, para aprender a se amar, primeiramente a servir o divino, a realmente ter essa fé, fortalecer essa fé dentro de nós, se amar incondicionalmente e depois poder servir outros seres, né? Poder ajudar nessa sustentação, né? Então, gente, é isso que a gente vai estudar, Mia. Eu queria dar essa introdução dessa aula, né? Desse campo de energia humano, por que que as doenças elas se manifestam nesse campo de energia, né? Porque tem essas perturbações, esse conflito entre a mente e a alma, e acaba que a gente vai acaba desequilibrando esses centros energéticos do nosso campo de energia, o emocional, o mental, né? E aí acaba que a gente vai afetando esse campo de energia de uma forma que ele vai densificando e vai para o corpo físico. E é através do corpo físico que a gente vai levando o nosso corpo a se agravar e acabar gerando uma doença. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, e eu espero muito no coração, no meu coração que vocês consigam integrar isso cada vez mais, para que a gente possa ir para esse lugar da edificação e escolher se melhorar, escolher evoluir, escolher se conectar e fortalecer o nosso amor e saber que a gente pode materializar o que a gente quer. Só que a gente precisa ter um querer forte dentro do meu coração. Eu preciso ter um querer de querer forte de querer mudar, de quando eu desencarnar dessa vida, eu vá para planos superiores mais elevados. Então, eu preciso ter as minhas práticas. Eu preciso fazer minha oração antes de dormir, eu preciso fazer meu japamala, eu preciso meditar, eu preciso sair para correr, para fazer uma atividade física, eu preciso botar meu corpo em movimento. Eu não posso mais agravar o meu corpo físico, porque o externo diz como eu estou internamente. Então, se o meu corpo físico ele está gravado, isso quer dizer que internamente os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos eles também estão em desequilíbrio. Então, eu preciso olhar para isso também, entende? Então, a gente vai começar a entrar nesse compromisso desse processo de autoconhecimento. E é para isso que estamos neste grupo e criamos esse grupo através dessa energia de amor incondicional, de conectarmos com o divino, de a gente amar, nos amar incondicionalmente e para a gente servir todos os seres e fazer parte dos 144 mil seres despertos no planeta. Tá bom, gente? Então é isso, tá? A aula ela vai dar em torno de 45 minutos ou até uma hora, depende muito do conforme a gente for falando aqui, né? Então, gratidão infinita a todo mundo que está aqui de verdade, a todo mundo que vai sentir no coração e ressoar com a minha verdade, com aquilo que eu vim fazer no planeta também. Então, se vocês tiverem dúvida, sugestão, podem me mandar, eu estou super aberta para poder ajudar da melhor forma possível e a gente construir esse relacionamento aqui de uma forma saudável. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula, tá bom?